Quer um trabalho bem feito, faça você mesmo. E a seguir vem algumas pessoas que, como você vai ver, definitivamente desejariam ter feito isso, já que os seus pedidos simples foram atendidos de maneiras tão literais que são dignas daquela vergonha alheia. Desde pedidos de coberturas extra que geraram tsunamis de molho, pilhas ridículas de picles e explosões de queijo de embrulhar o estômago, até algumas correções de Photoshop que deram drasticamente errado. Nós vamos rir, nós vamos chorar, mas acima de tudo, vai ter pessoas que receberam literalmente o que pediram. Oficialmente existem apenas 7 maravilhas do mundo, mas se você quer saber a minha opinião, eu acho que existe uma oitava. E é claro que é o humilde hambúrguer. Do pão ao bife, passando por tudo que há no meio, tem um delicado equilíbrio de textura e sabor que só pode ser obra de intervenção divina. Mas o que a gente tá prestes a ver são alguns hambúrgueres que aparentemente vieram das profundezas do inferno. Para começar, um cliente faminto do McDonald's pediu um hambúrguer com, nas palavras dela, apenas carne, falhando em compreender que o que ela realmente queria era um hambúrguer simples, sem outros recheios. Eles serviram um triste, solitário pedaço de carne. Um triste, solitário pedaço de carne poderia ser a minha descrição no Tinder. Bom, outro cliente experimentou uma decepção semelhante, quando pediu, entre aspas, alface leve no seu hambúrguer. Para qualquer pessoa com meio neurônio, é óbvio que isso significa apenas um pouco de alface, embora o atendente evidentemente tenha interpretado como uma escala microscópica. Por outro lado, quando um cara pediu um hambúrguer sem pão, ele foi essencialmente servido embrulhado em copiosas camadas de alface, como uma forma de ainda poder comer segurando com as mãos. Devo admitir que essa foi bem genial. Mas olhando pra essa coisa, você acha que é saboroso ou nojento? Me conta aí nos comentários. Mas sobre o tópico dos excessos extremos de ingredientes, imagina pedir um pouco mais de sal e pimenta no seu hambúrguer do McDonald's e ele vir completamente coberto com isso. Nada divertido. Mas continuando, você já ouviu falar de um Flying Dutchman? Se você não ouviu, eu explico. Na verdade, é um item do menu secreto da rede de fast food In-N-Out, que consiste em 2 fatias de queijo derretidas entre 2 bifes de hambúrguer. Isso aí, sem pães. Mas quando um cara pediu cebolas grelhadas extras no seu Flying Dutchman, ele recebeu uma quantidade de fazer chorar. E pelo que parece, ele não ficou necessariamente bravo com isso. Devo admitir que essa bagunça aí até me deixou com fome. Acho que eu jamais poderia ser vegano. Bom, mas pra quem é vegano, existem outros tipos de hambúrgueres. Como por exemplo, o hambúrguer de feijão. Mas vamos com calma, porque quando uma pessoa pediu um hambúrguer de feijão, ela recebeu um pão de hambúrguer literalmente transbordando de feijão cozido. E isso tá com cara de que foi feito por um britânico. Muito obrigado, Inglaterra, mas eu acho que eu vou ficar com a sua melhor exportação culinária, o sanduíche de torta. Deus salve o rei. Agora, como alguém que gosta de pensar que conhece bem um hambúrguer, eu posso dizer que a chave para ele ser perfeito é a proporção de hambúrguer para molho. Isso pode realmente dar muito certo ou muito errado, como um cliente do McDonald's descobriu quando pediu molho tártaro extra no seu McFish. É até difícil de acreditar, mas com certeza essa bagunça aí não era bem o que ele estava pensando. Ao contrário do slogan do McDonald's, odeio muito tudo isso. E quem também odeia muito tudo isso é a próxima pessoa aqui, que também foi vítima de um inesperado excesso de molho tártaro. Se bem que foi bem atencioso da parte dos atendentes dar a última chance para esse peixe nadar. E parece que não é só o molho tártaro do McDonald's que teve problemas, mas o famoso molho do Big Mac também. Usando esses dois terrores de exemplo, talvez seja melhor pensar 2 vezes antes de pedir molho extra no Big Mac, para não acabar com seu hambúrguer numa poça gosmenta. Bom, pelo menos receber algo assim ajuda se você tiver de dieta, porque eu acabei de perder o apetite. Mas o nosso passeio pelos crimes do fast food tá só começando, como demonstrado pelo usuário do Twitter Wist, que ficou compreensivelmente chocado quando mordeu seu burger de bacon do Burger King e descobriu que estava excretando grandes montes de queijo derretido. E não me entendam mal, eu adoro queijo, mas é como diz o ditado, o que faz o veneno é a dose. Mas parece que o Burger King tem aprontado ainda mais coisas, já que só esse ano, em suas lojas na Tailândia, o Burger King lançou o que chama de Real Cheeseburger, ou seja, um pão de hambúrguer acomodando exclusivamente 20 fatias de queijo americano empilhadas. E na maioria das vezes esse queijo nem vem derretido. Se você não tinha turofobia, que é o medo de queijo, provavelmente agora você tem. E ironicamente não tem muito de real nesse queijo do Real Cheeseburger, já que as fatias de queijo americano geralmente contêm apenas 50% de queijo de verdade. Os outros 50% são tipicamente uma mistura de concentrados de proteína de leite, amido de batata, enzimas e outros químicos e conservantes. Delícia! Mas de qualquer forma, você comeria esse excesso de queijo
queijo, e eu sei que muita gente por aí é amante de queijo e gostaria de dar uma mordida nisso, mas tem gente que prefere os seus hambúrgueres sem queijo nenhum, ou pelo menos era a ideia. Sim, quando um cara pediu o seu hambúrguer sem queijo, parecia que ele precisava ser mais específico para explicar que ele não queria queijo em cima do hambúrguer também. Parece que o conceito de sem queijo era muito difícil para esse funcionário do McDonald's entender. Pior ainda, esse outro hambúrguer usando uma peruca de queijo, que foi o resultado de alguém que pediu queijo extra no hambúrguer. E como você pode ver, o atendente não entendeu que era para colocar dentro. E esse não é o único caso, já que teve outra pessoa que encontrou o seu hambúrguer do McDonald's decorado com os picles extras no hambúrguer que tinha pedido. Talvez tenha sido o mesmo funcionário que montou esse pedido quando o cliente pediu o queijo do lado do hambúrguer. Isso aí, campeão, continua tentando, você vai conseguir. Só tenta ser um pouquinho menos literal na próxima. E continuando a falar de queijo, uma pessoa foi afogada num tsunami de cream cheese depois de cometer o erro fatal de pedir um pouco mais no seu bagel. Eu acho que não era bem isso que a pessoa queria. Mas será que é o começo de uma epidemia? Afinal, outro apreciador inocente de bagels pediu mais cream cheese e teve um resultado igualmente catastrófico. Se bem que em Nova York isso provavelmente ia ser considerado uma coisa leve. Mas se essa quantidade nauseante de cream cheese não fez a sua intolerância à lactose disparar, então mergulha nesse próximo vídeo. Sim, depois de pedir um pouco de queijo extra no seu sanduíche do Chick-fil-A, um cara ficou no mínimo surpreso ao descobrir esse enorme hambúrguer. E apesar de ser difícil de comer, eu devo dizer que pelo valor pago, tá valendo a pena. Falando nisso, dá uma olhada no que um cliente desavisado recebeu na rede de restaurantes dos Estados Unidos, Skyline Chili. E aparentemente isso aí é o padrão, ele não pediu queijo extra. Aliás, isso me faz pensar como é que seria com queijo extra. É realmente alarmante como os Estados Unidos têm problema de obesidade, né? Onde mais no mundo você ia conseguir um cachorro quente de 30 centímetros, coberto com uma enchente de queijo derretido. É bem coisa de americano. Mas as coisas sempre podem piorar. Como por exemplo, quando uma pessoa pediu um acompanhamento de queijo para os seus nachos no Taco Bell. O que ela conseguiu foi isso aqui. Nada como mergulhar um nacho seco num delicioso queijo seco. Que isso sirva de lição que só para garantir, é bom você especificar que quer um acompanhamento de queijo nacho para os seus nachos. Mas se tem uma comida em que o queijo é o centro das atenções, é a pizza. Mas infelizmente essa maravilha pegajosa pode ocasionalmente se transformar em puro horror. Basta olhar o que aconteceu quando alguém decidiu pedir uma pizza de queijo duplo da Domino's, com mais 8 porções de queijo duplo, ou como eu prefiro chamar, sopa de queijo com um pouquinho de massa para mergulhar. Só que a pessoa pediu e a pizzaria atendeu. E embora o queijo seja uma ótima fonte de proteína e cálcio, em excesso pode levar ao aumento da pressão arterial e obviamente ao ganho de peso. Mas se essa última pizza não fez a balança disparar, eu tenho certeza que essa aqui com queijo extra e molho Alfredo certamente vai fazer isso. Acho que quando a pessoa pediu isso, ela não esperava receber uma bacia de pizza. Eu sei que queijo em excesso pode não ser exatamente do seu gosto. Então, que tal um pouquinho de pepperoni? Conhecido como o sabor de pizza mais popular nos Estados Unidos, não tem como negar que os americanos amam o sabor defumado do pepperoni. Só que esse pepperoni duplo que alguém recebeu na pizzaria pode ser um pouco demais. Acho que dá pra chamar de pepperoni quádruplo. Da mesma forma, um cara certamente ficou feliz quando pediu pepperoni duplo e recebeu essa pizza cheia de pepperoni. Nada como uma pizza que você consegue sentir entupindo suas artérias instantaneamente. É aquela história, pediu, levou. O que definitivamente também aconteceu quando uma pessoa pediu, nas suas próprias palavras, uma quantidade obscena de pepperonis. E embora eu tivesse mentindo se falasse que não parece saborosa, enfrentar essa pizza inteira ia ser viagem só de ida para a cidade da Azia. Mas seria simplesmente impossível falar de pizzas nojentas sem mencionar aquela temida com H. Sim, a havaiana. Eu vou deixar para vocês aí nos comentários a discussão sobre se abacaxi tem que ir na pizza ou não. Mas para surpresa de muita gente no time anti-abacaxi, um indivíduo sádico pediu abacaxi extra. E bom, parece que ele conseguiu as suas 5 porções diárias de frutas. Se você prestar bastante atenção, dá pra ouvir os italianos chorando lá no fundo. Mas isso aqui talvez tenha sido ainda pior. Uma pessoa pediu tanto cogumelo na pizza que o pessoal da pizzaria literalmente pensou que era piada. E como eu gostaria que fosse. Como você pode ver pela avalanche de cogumelos, não tem espaço pra mais nada. Mas de todas as pizzas catastróficas, esse reservatório de cebola e molho reina supremo. Olha o estado desse negócio. Sim, o desejo de uma pessoa por um pouco mais de molho foi levado a proporções desastrosas, já que ela ganhou essa bagunça transbordante. Tem um Judas entre nós e parece que ele trabalha na pizzaria. Se você já trabalhou no varejo ou na indústria de serviços alimentícios, então você está familiarizado com a frase bem irritante que é o cliente tem sempre razão. Sim, é a justificativa excessivamente usada para o comportamento terrível do público.
público, especialmente daquelas tias barraqueiras. Ainda assim, alguns funcionários da Domino's ficaram surpresos ao receberem um pedido de pizza de picles. Isso mesmo, apenas uma base de pizza com picles por cima, sem molho, sem queijo, só picles. Eu admito que eu não sou muito fã de picles. Agora, a pessoa que pede essa pizza de picles ou vai no Subway e pede uma quantidade absurda de picles, tem que procurar ajuda. Tá, eu sei que todo mundo tem as suas manias na hora de montar um sanduíche no Subway. Agora, isso aqui deveria ser ilegal, mas parece que sanduíches infestados de picles não são tão incomuns assim, já que mais dois diabólicos fãs de picles tentaram saciar o seu apetite insaciável por tudo que é doce, salgado e azedo, pedindo montes de picles nos seus sanduíches. E num caso parecido, olha o que aconteceu quando um cara pediu à esposa para pedir azeitonas pretas extras no sanduíche dele. Aproveitando a oportunidade para uma pegadinha, a esposa pediu esse sanduíche, que se espremido poderia muito provavelmente produzir uma garrafa inteira de azeite de oliva. Mais uma prova de que você deve ter cuidado com o que pede. E isso inclui mãos de pessoas em casamento. Mas voltando pro picles, parece que os fanáticos por picles também voltaram suas atenções para hambúrgueres. Sim, em 2016, a agência de notícias japonesa Sora News 24, que tem um histórico de pedir coisas insanas do Burger King, tipo essa monstruosidade de queijo que apareceu no episódio anterior dessa série, decidiu ver o que aconteceria se eles pedissem $80 em picles extras em um Whopper do Burger King. E que Whopper foi esse? Já que o pessoal do Burger King entregou essa coluna de picles de quase 1,5 kg. Para colocar essa pilha enorme em perspectiva, tem chihuahuas que pesam menos. E claro, embora seja uma criação abominável, você tem que admirar os nobres esforços do pessoal do Burger King. Não sei como é que eles fizeram isso, mas parece que desafia a gravidade. E me desculpem, mas tem mais picles ainda. Quando outro fã desse ingrediente pediu picles extra no Wendy's, ele recebeu o suficiente para causar uma queimadura química em qualquer um corajoso o suficiente para morder esse negócio. Caramba, tem mais picles aí do que a língua do pior crítico do Siri Cascudo. Tá, então a essa altura do vídeo já ficou bem claro que pedir extra pode muitas vezes ser uma operação arriscada. Às vezes, menos é mais. E uma pessoa certamente aprendeu essa lição quando seu pedido por creme azedo extra no seu bowl de vegetais do Chipotle foi levado a um nível extremo. A azedo deve ter ficado caro ao receber isso. A pior parte é que o aplicativo de entrega de comida através do qual ele fez o pedido se recusou a reembolsar essa bagunça. E eu nunca pensei que eu ousaria dizer isso, mas nesse caso eu acho que viria bem uma tia barraqueira. Xinga mesmo, Márcia, fala pra eles que o cliente sempre tem razão. Mas se a gente tá falando de porções excessivas, então você ainda não viu nada até conferir essa tigela de arroz. Se é que dá pra chamar assim. Parece mais uma montanha de arroz. Esse monumento de arroz que parece desafiar a gravidade é o suficiente para alimentar uma família enorme. Por outro lado, tem momentos em que mais pode ocasionalmente ser realmente benéfico, como por exemplo, quando um cliente sortudo pediu frango extra no yakisoba e o restaurante definitivamente não decepcionou. Eles deram um galinheiro inteiro pro cara. Mas alguém aí ficou com vontade de comer comida asiática? Bom, você tá com sorte, porque eu tenho o restaurante perfeito para você. Sim, esse restaurante tailandês em Nova York é astuciosamente chamado Thai Food Near Me, que significa comida tailandesa perto de mim. E sim, eles colocaram esse nome para quando as pessoas digitarem essa frase no Google, o restaurante muito literal ser um dos primeiros resultados. Isso sim é otimizar os mecanismos de busca. Agora interrompemos essa transmissão com uma mensagem muito importante. Sim, de acordo com as autoridades governamentais, é agora uma obrigação legal se inscrever no Fala Sério. E é seu dever cívico curtir e comentar todos os vídeos do canal. Em troca, você pode esperar conteúdo frequente e divertido. E a sua família estará perfeitamente segura, eu garanto. E agora, de volta à nossa programação normal. Tá, agora que a gente já comeu o prato principal, será que tem um espacinho pra sobremesa? Quem é que eu quero enganar? Claro que tem. Quem é que não adora uma aconchegante xícara de chocolate quente coberta com um monte de marshmallow? Bom, quando um fã de marshmallows ousou pedir alguns extras no seu chocolate quente, ele acabou recebendo esse travesseiro. Sim, porque quem não quer um marshmallow enorme, quente, encharcado, batendo na cara toda vez que toma um gole? Isso aí é bem parecido comigo quando criança, do lado dos meus colegas de escola. Eu tinha ossos grandes. Enfim, passando pra outro ultra doce. Quando uma entusiasta de Oreo pediu para sua amiga fazer um Oreo caseiro com, palavras dela, uma quantidade ridícula de recheio, ela certamente entendeu o recado. Em termos de ser apetitoso, eu acho que é questão de opinião, mas se fazer um Oreo gigante para sua amiga não é um sinal de amizade verdadeira, então não sei o que é. E como se isso não fosse açúcar suficiente para elevar os seus níveis de glicose, dá só uma olhada no que aconteceu quando um cara pediu uma cobertura extra no seu pão de canela no Hardee's. Eu sei que eu deveria fingir estar enojado, mas a quem eu quero enganar, né?
eu ia tomar essa cobertura de canudo. Outra pessoa cometeu o mesmo erro ao pedir cobertura extra e, consequentemente, recebeu seus pães flutuando. Será que eu tô errado em achar que ainda assim isso aí tá delicioso? Mas se você tá atrás de um doce que vai fazer a sua pressão arterial subir, então dá uma olhada nesse próximo. Quando um cliente pediu palitos de pretzel extra salgados, foi isso aqui que ele recebeu. Agora, você pode achar que isso é uma piada ou um simples trote, só que o cara garantiu à equipe que estavam ao seu gosto. Só não sei se ele ia gostar da ideia de bater as botas mais cedo por causa do sódio. Afinal, sal em excesso pode aumentar significativamente a pressão arterial e, portanto, aumentar a probabilidade de ataques cardíacos e derrames. E eu acho que essa é uma das grandes injustiças da vida. Da mesma forma, esse próximo pretzel é tão salgado que poderiam vender ele como um repelente de lesma. Isso aí é tranquilamente mais do que a recomendação diária de uma colher de chá de sal para um adulto. Os meus órgãos estão se encolhendo só de olhar. A gente pode supor que algumas das catástrofes culinárias que a gente viu até agora tenham pelo menos um pequeno elemento de malícia, ou seja, exagerar intencionalmente pedidos difíceis ou incomuns dos clientes. Mas a gente também deve considerar a possibilidade de que algumas pessoas sejam simplesmente burras. E como exemplo, em uma sorveteria Swanson's, um cliente pediu um sorvete com casquinha. Embora você ache que é um pedido muito simples, o que foi servido foi isso. Sim, uma tigela de sorvete com uma casquinha seca do lado. O que a pessoa achou? Que o cliente queria usar a casquinha como chapéu? Bom senso evidentemente não é tão comum quanto a gente pensa. Mas se você precisa de mais provas disso, então presta atenção nesses bolos desastrosos e hilários, que levam a literalidade a um novo nível. Por exemplo, ao encomendar um bolo de formatura, uma pessoa pediu granulados. O único problema é que o confeiteiro evidentemente levou o pedido ao pé da letra e escreveu "eu quero granulados". Será que foi um erro mesmo ou ele fez de propósito? A gente nunca vai saber. E repara que, ironicamente, não tem granulados no bolo. Só consigo supor que a satisfação do cliente nessa confeitaria não é das melhores. Mas, incrivelmente, essa não é a primeira vez que algo assim aconteceu. Dá uma olhada nesse bolo em que o cliente pediu para escrever "bem-vindo". Nada é tão acolhedor como um bolo que tem "escreva bem-vindo" escrito nele. E eu devo dizer que essa tonalidade da cobertura marrom provavelmente não foi a melhor decisão. Em outro caso, alguém queria "parabéns" escrito no bolo 3 vezes. E apesar de ser uma instrução incrivelmente simples, o confeiteiro serviu o bolo que literalmente dizia "parabéns" 3 vezes. Parabéns 3 vezes pro confeiteiro que fez essa burrice. E da mesma forma aqui pro confeiteiro que recebeu as instruções muito claras de um cliente e escreveu: "Felicidades, Suzana, abaixo disso sentiremos sua falta". E a pior parte é que ele ainda errou a grafia da palavra "abaixo" em inglês. E além de estar errado, ainda tem uma letra maiúscula perdida ali no meio. Fala sério, vamos só torcer para que esses bolos tenham pelo menos ficado bons. Tá, embora a maior parte do vídeo tenha sido sobre comida, vamos mudar a direção aqui e olhar um trabalho de um indivíduo lendário que já apareceu no canal algumas vezes. O único e lendário James Friedman. Para quem não sabe, o honorável Sr. Friedman é um mestre do Photoshop que, de maneira bem engraçada e intencional, interpreta mal os pedidos de Photoshop das pessoas. Basta dar uma olhada no que ele criou quando uma garota pediu para deixar sua cabeça menos redonda. Sim, definitivamente não tá mais redonda. Praticamente tem 4 ângulos retos. Fica aí a lição de que editar sua aparência no Photoshop ou pedir para outra pessoa pode ser uma má ideia. Da mesma forma, outra garota tirou uma selfie fofa com o namorado. O único problema é que ela sentiu que a foto fazia sua cabeça parecer grande em comparação com a dele. Pedindo que James fizesse a sua cabeça parecer menor que a do namorado, a última coisa que ela esperava era que ele inflasse o tamanho da cabeça do cara que nem um balão. Boa sorte no parto para essa mãe se os filhos deles herdarem o tamanho da cabeça do pai. Com grandes poderes no Photoshop vem grandes responsabilidades. E se tem uma coisa que James não tolera é vaidade. Por exemplo, esse próximo cara entrou em contato com James pedindo para photoshopar o seu rosto num corpo musculoso de outro cara. E sem dúvida o que James criou com certeza vai atrair todas as garotas. Agora sim. E por fim, a última travessura de Photoshop do James. Olha o que ele inventou depois que um cara pediu para editar uma foto dele e do irmão para os dois usarem a mesma camiseta. Ah, nada como um amor fraternal, né? Mas por enquanto, considere-se avisado sobre James e as suas travessuras no Photoshop. Ninguém tá livre. Ele é o rei de fazer o que você literalmente pede a ele. Tipo, literalmente mesmo. Agora, quando se trata do mundo do trabalho, pode haver um código de vestimenta, que muitas vezes pode ser rígido de uma maneira desnecessária. Por exemplo, a TikToker Emily tem cabelo rosa, só que o código de vestimenta do trabalho dela não permite cores de cabelo que não sejam naturais. A maioria das pessoas ou cumpriria as regras e pintaria o cabelo de uma cor natural, ou simplesmente ia procurar outro emprego. Mas a Emily teve uma ideia hilária e engenhosa. Ela começou a usar perucas absurdamente ruins, todas, claro, em cores naturais. Do liso ao encaracolado, Emily tem perucas em todas as formas e tamanhos ridículos, mas as regras dizem sem cores não naturais. Nunca falaram nada sobre perucas horríveis. E é
assim que se lida com pedidos sem cabimento, de maneira bem literal conforme solicitado. Por hoje é só, galera. Me conta aí nos comentários qual dessas interpretações literais mais te fez rir, e também se você já teve alguma experiência semelhante. Como sempre, obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.